Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje tem Alma Gêmea Literária. Sim, uma alma gêmea literária dentro do mês do horror, porque a convidada é bem trevosa que nem eu, que é a Samara Pimenta do Hoje é Dia. Eu assisto o canal da Samara faz tempo, na verdade. Não sei se ela me conhecia, mas acontece que um inscrito veio me falar: faz com a Samara que eu acho que ela vai dar alma gêmea. Então eu fui conversar com a Samara e ela aceitou o convite. Muito obrigada, Samara, por aceitar. E vamos ver aqui se ela é ou não é a minha alma gêmea literária. Oi gente, eu sou Samara Pimenta do canal Hoje é Dia e a Dessa me convidou para esse quadro do canal dela porque ela tá em busca da sua alma gêmea literária. Ela me pediu para trazer 10 livros que marcaram a minha vida de leitora em algum momento e eu confesso que foi bem difícil fazer essa lista, muitos livros ficaram de fora, mas eu tô bem satisfeita com o resultado final. Eu realmente escolhi livros que marcaram a minha vida em algum momento e são livros que toda vez que eu olho eles na estante ou pego eles para dar aquela folheada, me dá aquele quentinho no coração de leitura favorita e são livros que eu quero reler um dia. Eu não coloquei esses livros em ordem de preferência, eu decidi colocar na ordem que eu fui lendo esses livros ao longo da minha vida e eu tô super curiosa para saber se eu sou ou não a alma gêmea literária da Dessa. O primeiro livro que eu trouxe aqui para vocês é um livro que pode ser clichê em algumas listas, mas não teve como eu não colocar esse livro, que é Crepúsculo. Esse livro aqui foi o que me despertou no mundo da literatura. Foi através dele que eu resolvi ler outros livros e conheci outras leituras incríveis ao longo da minha vida. Então Crepúsculo tem um lugar bem assim especial no meu coração, porque foi a partir dele que eu peguei gosto pela literatura. Eu sei que ele tem algumas questões aí, mas eu li na época certa. Eu li quando eu era adolescente, quando tinha acabado de sair o volume. Então foi um livro que funcionou muito bem pra mim na minha época de adolescência. Então eu amo demais Crepúsculo e sou Team Edward e sou Team Crepúsculo pra sempre. Ela já começou falando de um clássico, né? Crepúsculo. Quem não leu, principalmente da minha idade, assim, né? E como vocês já viram aqui antes, ele é um 10%. Eu só tenho uma coisa a discordar da Samara, porque eu sou Team Jacob. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Guerra dos Tronos, do George Martin. Acho que esse livro aqui recusa apresentações, porque quem aí não conhece a Guerra dos Tronos, né? Se não conhece os livros, conhece pela série. Se não assistiu a série, pelo menos a sinopse conhece, porque o mundo inteiro falava de Game of Thrones quando passava a série de TV. E por que esse livro tá aqui na lista? Eu não conheci essa história através do livro. Me recomendaram a série de TV quando só tinha 2 temporadas. Eu assisti, devorei. E aí eu falei, não, se a série é maravilhosa, eu preciso dos livros. Então eu resolvi enfrentar esse calhamaço aqui, que parece que é fino, mas não é, e essa letra aqui é minúscula, e foi o primeiro calhamaço que eu enfrentei e que li e que gostei. Então eu tenho um carinho enorme por esse livro, porque foi o primeiro livro complexo que eu li, que tinha vários personagens, que eu tinha que botar a minha cabeça pra raciocinar o tempo inteiro que eu estava lendo, e eu fiquei muito feliz que foi o primeiro calhamaço que eu concluí. Então realmente é um livro muito especial pra mim, e sem contar, gente, que eu sou apaixonada pelo universo de Game of Thrones, então eu amei demais essa história, então eu não poderia deixar de colocar esse livro aqui nessa lista. Guerra dos Tronos e meu querido George R.R. Martin, que tem ali, ó, o seu próprio cantinho aqui na minha vida e aqui no meu escritório. Então, sim, é claro que ele é um 10% pra mim. E, inclusive, eu também, assim, pelo que eu puxo da memória, também foi Guerra dos Tronos o primeiro livro adulto que eu li, de botar minha cabeça pra pensar e fazer teorias, e não só ler e me divertir. E, inclusive, quando eu faço a lista de livros mais importantes da minha vida, eu costumo botar Guerra dos Tronos justamente pensando nisso, que ele foi um marco pra botar as minhas leituras no nível adulto, digamos. O próximo livro que eu vou trazer aqui é um livro também conhecido, mas eu não sei se as pessoas leram o livro ou só conhecem pelo filme, que é Entrevista com o Vampiro. Gente, Entrevista com o Vampiro é uma leitura também super especial pra mim. Primeiro que se trata de vampiros, né? Eu amo vampiros. Se vocês não sabem, a história basicamente é de um vampiro, que é o Louis, e ele vai contar a um repórter toda a sua vida, antes da transformação, depois da transformação, até os dias atuais. E ele vai revelar alguns segredos aí do mundo dos vampiros para esse repórter.
Basicamente é essa sinopse, eu tô falando aqui porque eu não sei se todo mundo conhece essa história. Mas esse livro aqui, gente, é o seguinte: eu era apaixonada pelo filme, descobri que tinha livro porque meu amigo me deu de presente, e não foi essa edição, foi uma edição antiga que eu ainda tenho. E aí ele me deu esse livro de presente e falou: Samara, você tem que ler que você vai amar. E aí eu pirei, né, gente, porque era de um filme que eu gostava muito, fiz a leitura e eu fiquei alucinada. Eu simplesmente amei cada palavra dessa história, me identifiquei demais, e foi graças a essa leitura que eu meio que me despertei para os livros de vampiros, né, porque eu já gostava de assistir filmes e séries do gênero, mas depois desse livro aqui eu cacei vários livros que envolviam vampiros porque eu queria ler tudo. Ele é arrastado em alguns momentos, tá? Isso eu tenho que confessar, porque o personagem Lois é um personagem um tanto melancólico, mas ainda assim é uma leitura que eu indico demais, principalmente se você gosta daqueles vampiros raiz, tá? Não é vampiro estilo Crepúsculo que brilha não, apesar de eu gostar. Esse daqui é um vampiro assim raiz mesmo, que enxerga o ser humano como alimento. Entrevista com o vampiro e Anne Rice. Então, aqui é a primeira vez que eu não vou dar 10%, porque eu não li Entrevista com o Vampiro. Eu já vi o filme e eu amava o filme, mas eu não lembro muito, porque eu vi faz muitos anos. Então eu quero muito ler Entrevista com o Vampiro. Não posso dar 10% porque eu não li, então o máximo de livros não lidos é 5%, eu vou dar aqui 5%. Inclusive, eu tenho muita curiosidade de Anne Rice, só que teve um tempo que tudo tava sendo de vampiro e tal, e eu meio que tinha saturado e eu não queria nem assistir coisa de vampiro. E aí eu não vou ler Anne Rice, essa mulher só escreve de vampiro, e eu fiquei anos procurando as edições de A Hora das Bruxas pra começar Anne Rice por bruxas. Só que esses livros estão sempre esgotados e eu nunca consegui ler, e aí eu abri a minha mente pra ler vampiros. E é muito engraçado eu dizer que eu me saturei de vampiros, sendo que, sim, na minha lista de leituras tem alguns vampiros. Como, por exemplo, que eu tenho aqui do lado, Sonho Febril, do George R. R. Martin, e alguns outros que eu vou falar nesse vídeo. E o próprio Crepúsculo, apesar de não ser o mesmo estilo de vampiro. Então, apesar de eu dizer que eu não estava querendo ler livros de vampiro, acabou que isso caiu só pra eu não ler Anne Rice, e hoje em dia eu me arrependo, devia ter lido, quero ler. O próximo livro que eu tenho pra trazer pra vocês é O Último Adeus, da Cynthia Hand. Esse livro aqui, gente, ele me tocou de uma forma que, assim, eu não sei nem explicar. Aqui nós vamos conhecer a Alex, que está passando pelo processo de luto, porque o irmão dela mais novo cometeu suicídio e ela ainda precisa superar isso, porque ela se sente muito culpada por não ter ajudado o irmão dela. É um livro muito triste, então ele pode trazer alguns gatilhos, então se você estiver num momento ruim, não faça a leitura desse livro. E eu gosto desse livro porque eu acho que o jeito que a autora abordou o tema foi um jeito muito interessante. A escrita dela é maravilhosa, é uma escrita que te toca, que te encanta, apesar da tristeza que tem em volta aqui desse livro. E sem contar que, apesar de ser um livro que mostra muita dor, ele também mostra uma história de superação, uma história que vai mostrar a personagem lutando para conseguir seguir em frente com a sua vida. E esse livro tá aqui na lista porque eu tenho muita sensibilidade a respeito desse tema. O meu TCC da faculdade foi sobre esse tema, então realmente é um tema que eu tô sempre querendo estudar mais, querendo entender mais, e eu acho que a autora está de parabéns com a forma que ela abordou esse tema aqui no livro. O Último Adeus, da Cynthia Hand, também está aqui atrás, porque eu tenho e li esse livro, e esse livro, eu não tenho uma relação profunda com ele como a Samara, porque se ela fez TCC e etc. Foi um livro que eu gostei muito de ler na época, e o final eu me lembro até hoje como ele me engasgou, sabe? Então, sim, eu vou dar 10%, porque é um livro muito importante, muito... Nossa, eu chego a me apertar todinha de lembrar, sabe? Então, ele é um livro que vale muito os 10% que eu tô dando aqui. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é do meu autor favorito, então foi muito difícil escolher um entre tantos que eu já li na minha vida, que é o Stephen King, e aí eu trouxe It, a Coisa. Ele não é o meu livro favorito do autor, se vocês estão curiosos, o meu livro favorito do autor é A Dança da Morte, mas eu decidi trazer It, a Coisa porque é um livro que eu tive muita aprendizagem, digamos assim. Aqui é uma história que vai mostrar como que é a força de uma amizade que dura por muitos anos,
humanos. E a cumplicidade mesmo desses personagens, são personagens encantadores, que você se sente amiga mesmo desses personagens, você se encanta demais com essa história e mostra como a união deles fez com que eles superassem os medos deles. É um livro também que eu tenho aquele sentimento de nostalgia, de querer fazer a releitura desse livro, e é um livro que eu super indico pra todo mundo. Se um dia vocês tiverem vontade de ler algo do Stephen King, leiam It, a Coisa. Pra mim é uma obra-prima, é um livro perfeito, e eu acho que é um livro que, apesar de ser de terror, você consegue tirar muito ensinamento dele, então eu super recomendo essa leitura pra vocês também. Stephen King, obviamente, ele também é um dos meus autores favoritos. Aqui atrás de mim, caso ninguém saiba, porque eu não fiz o book haul completo ainda, são os meus livros favoritos por algum motivo. Tipo, editora Dark Side, porque eles são lindos, porque muitos dos meus livros favoritos estão nela. George R. R. Martin, um dos meus autores favoritos. Stephen King, um dos meus autores favoritos. Joe Hill, um dos meus autores favoritos. Guarda essa informação pra mais tarde. E Intrínsecos, porque ele fica lindo. E porque eu amo Intrínseca também. Mas enfim, voltando ao It e Stephen King. Sim, It é um dos meus livros favoritos da vida e do Stephen King. E ele já apareceu aqui nas listas de Alma Gêmea Literária antes, e eu dei 10%. E agora estou dando 10% também. Amo essa história com todas as minhas forças. Tem alguns livros favoritos do Stephen King além desse? Tenho. Não sei qual escolher em primeiro lugar. Amo todos e amo esse com um carinho do coração especial. Porque tem histórias que a gente ama e é favorita. Mas tem histórias que são favoritas, só que elas tocam. É diferente um pouco, né? E que bom que tu escolheu It, Samara, porque se tu tivesse escolhido Dança da Morte, eu não li Dança da Morte, eu não poderia ter dado 10%. O próximo livro que eu tenho pra indicar pra vocês é um livro de romance. Eu não sou leitora de romance assídua, digamos assim. Não é um gênero que eu curto ler muito, então eu sempre leio assim esporadicamente. E aí quando eu tava pensando em trazer um romance aqui pra essa lista, né, eu vi que eu só tenho um favorito assim da vida mesmo, que é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. É um livro que eu tinha muita expectativa em fazer a leitura, é um clássico, e quando eu li, gente, foi só amor à primeira vista. Eu amei demais os personagens, aquela briguinha de gato e rato no início. Eu achei a escrita da Jane Austen super gostosa, eu tava morrendo de medo de ser uma escrita rebuscada e nem foi tão assim. A leitura fluiu muito bem pra mim. E quando eu penso num romance que eu gosto muito, é o romance de Orgulho e Preconceito, porque a Elizabeth e o Darcy, eles são perfeitos. Eu amo demais esse casal. Quando a Samara começou a falar de romance, eu me assustei, porque todo mundo aqui do canal sabe que eu não sou uma leitora ávida de romances, que nem a Samara diz que não é. E existem romances que eu gosto muito mais no sentido de, esse livro de fantasia, ficção científica, terror, insira gênero, tem elementos de romance, tem um casal, tem um triângulo, quarteto, whatever, amoroso, e eu gosto, e eu shippo, e eu às vezes leio aquele livro porque o romance me prendeu, pode acontecer. Mas eu pegar o livro de romance, muito difícil. Então, quando ela começou a falar de colocar um romance na lista, eu pensei, é agora que não vai rolar 10%. Porém, eu me enganei e eu digo, não acredito que ela vai dizer quem eu estou pensando. E sim, ela disse Jane Austen e Orgulho e Preconceito, que, parando pra pensar na minha lista de romances lidos, provavelmente esse é o único favoritado também. E Samara, eu tô começando a me assustar com essa pontuação e esses detalhes. Enfim, 10%, vida que segue, vamos lá. O próximo livro que eu trouxe pra vocês também é de uma autora que eu gosto bastante, que é a Agatha Christie. Eu trouxe meu livro favorito dela, que é o Morte no Nilo. O que eu mais gosto nesse livro é que o investigador, que é o Poirot, que é o investigador na maioria dos livros dela, digamos assim, ele tá de férias, gente, num navio, não tá querendo fazer nada da vida, quer só curtir. E aí uma moça, né, que é a personagem principal desse livro, ela chega pra ele e fala, olha, preciso contratar você, porque eu tô achando que eu tô correndo risco de vida. Só que ele meio
meio que ignora ela, fala, não vim pra trabalhar, estou de férias, e a mulher morre. Isso não é spoiler, tá, gente? Pode ficar tranquilo. E ela morre, e aí ele fica assim, não, agora eu vou ter que resolver esse problema. É quase um novelão mexicano, tá? Porque eu dei uma sinopse bem básica, mas tem muita coisa por trás dessa personagem, do porquê que ela tava se sentindo em perigo. E assim, gente, leiam esse livro. Se você nunca leu nada da Agatha Christie, pode começar por essa leitura aqui que vocês vão gostar demais. É a autora que eu li na minha época de adolescência e eu gosto até hoje dessa autora. É a autora que me inseriu para um dos gêneros que eu mais gosto, que é o romance policial. Então, realmente, eu tenho um carinho enorme por ela e é uma autora que eu quero ler todos os livros. Um dia eu consigo. Aí a Samara disse Morte no Nilo e voltamos para um livro que eu não li. Não gabaritou, viu, Samara? Isso aí já deu pra ver que não rolou gabaritar, mas já está bem alta a pontuação, né, até aqui. E a Agatha Christie eu só li e não sobrou nenhum. Que inclusive quem me deu o livro, me indicou e participou aqui do Desafiando a Louca, eu vou deixar aqui nos cards se você não viu, foi o Ezequiel, que eu sei que é muito amigo da Samara, e que eles leem juntos vários livros, inclusive Agatha, se não me engano. E não sobrou nenhum, eu gostei muito, mas ele não é com Poirot e tal. Gostei, teve algumas coisinhas que eu apontei até quando eu falei desse livro, mas eu ainda não li quase nada da Agatha pra ter uma opinião sobre a Agatha. Então eu preciso ler mais livros da Agatha, eu quero ler mais livros da Agatha, meu Deus, não sei mais falar. Quero ler mais livros da Agatha, inclusive com o Poirot, inclusive com a... Como é que é o nome? Ai, tem a Miss não sei o que, desculpa, fãs de Agatha, mas eu não me lembro o nome da outra mulher. Enfim, quero ler livros de todos os tipos da Agatha pra formar minha opinião e entrar aí no bonde do pessoal que gosta de Agatha Christie. Então, sim, eu vou dar 5% pra Morte no Nilo. O próximo livro que eu vou trazer pra vocês é um livro clichê, mas não teve como eu tirar ele da lista, que é Harry Potter. Também dispensa apresentações, né? Quem aí não conhece Harry Potter? Harry Potter me marcou de uma forma diferente. Eu conheci esse universo através dos filmes, eu assisti todos os filmes, eu achava o máximo, adorava, mas eu não era aquela fã de carteirinha, nem nada disso não. Eu só gostava. Até que meu namorado, ele resolveu me dar o box com todos os livros e falou: você tem um canal de literatura, você gosta de ler, então você precisa conhecer Harry Potter. E, gente, eu li todos os livros e eu me encantei por esse universo. Eu fiquei super apaixonada. Antes eu só gostava e tal, mas depois que eu fiz a leitura, eu fiquei, assim, completamente apaixonada por Harry Potter. Então, é uma leitura que eu indico pra vocês em qualquer idade, porque eu não li na minha época de adolescência, não li quando eu era criança, eu li na minha fase adulta e funcionou super, tá? É claro que os primeiros livros, o primeiro livro é mais infantil, digamos assim, né? Tem uma pegada mais adolescente e tal, mas depois o livro vai evoluindo e vai ficando com uns problemas ainda maiores e eu indico demais essa leitura. Acho que todo mundo aí em algum momento já leu Harry Potter e se ainda não leu, gente, pode ler, porque realmente é um livro que funciona pra qualquer idade. E agora voltamos à pontuação normal de 10%, porque ela falou Harry Potter, e Harry Potter é um clássico mesmo. Eu achei bem legal a tua história do teu namorado te dar o box e tu ler depois de adulta. Eu li na infância mesmo e adolescência, então eu sou da velha guarda de Harry Potter, eu sou lufana. Não sei qual é a casa da Samara, mas ela não deve ser lufana também, porque seria muita coincidência. E 10%, como eu já falei, sempre que alguém vier trazer Harry Potter, ele vai ser 10% pra mim. O nono livro dessa lista é Nosferatu, do Joe Hill. Esse é o segundo livro que eu leio desse autor e eu só tenho uma coisa a dizer: que criatividade, que imaginação. Esse cara realmente, ele sabe desenvolver histórias muito criativas e interessantíssimas. Aqui, pra quem não sabe, a gente vai ter dois personagens principais e os dois têm dons especiais. Uma que é a Vitória, que a gente acompanha desde a época que ela tá criancinha até a fase adulta. Ela consegue, através de um portal, assim, ela usa a bicicleta dela e ela consegue atravessar esse portal e chegar aonde ela quer e achar objetos perdidos. Ela descobre esse dom na infância. E aí temos o outro personagem, que é o vilão dessa história, que é o Charlie. Ele é conhecido como Nosferatu e com o seu carro ele sequestra crianças e leva para a terra do Natal. E aí a gente vai entender ao longo dessa história que ele é tipo um vampiro diferente, ele
meio que suga a vida dessas crianças. E a Vitória em algum momento vai entrar no seu caminho e os dois, assim, vão ficar numa luta de gato e rato até, né, chegar à batalha final dos dois, onde eles vão realmente se enfrentar. Eu tive um carinho especial por esse livro, primeiro porque eu ganhei de presente de uma inscrita e era um livro que eu queria muito fazer a leitura. E quando eu li, eu simplesmente me apaixonei. É um calhamaço, tá? Não parece, mas ele tem quase 600 páginas. E assim, os personagens são muito bem construídos, todos eles. E eu fiquei apaixonadíssima pela Vitória, que é uma personagem que você acompanha desde criança até a fase adulta. É uma personagem complexa e que não tem como você não se apaixonar por ela. Tem cenas aqui que me tocaram bastante e eu gostei demais do vilão, gente. Eu achei super criativo esse vilão e eu achei super interessante como o Joe Hill apresentou o vampiro aqui, né, nesse universo, que foi uma forma diferente. Se você ainda não leu nada do Joe Hill, gente, pode começar por esse livro aqui. Apesar dele ser enorme, eu tenho certeza que você vai se encantar. Eu não conheço ninguém que falou mal de Nosferatu, tá? Então fica aí a minha indicação pra vocês também. Agora nós estamos chegando na reta final. Penúltimo livro, ela me traz o quê? Joe Hill. Joe Hill, pra quem tá acompanhando assiduamente o canal, sabe que eu tô na missão de ler tudo que o Joe Hill bota as mãos e que ele virou um dos meus autores favoritos. Depois de vários livros lidos, eu finalmente coloquei ele no pedestal de autor favorito. E Nosferatu foi um dos primeiros livros que eu li dele. Vou confessar que não favoritei esse livro e na verdade eu nem dei 5 estrelas. Porque na época ele era um calhamaço, eu não tava esperando, eu não tava com paciência, me disseram algumas coisas que não foi bem o que eu esperava quando eu li, enfim, várias coisas. Mas era um livro muito bom e eu fiquei muito empolgada de ler ele até o final e tal. E aí eu não dei 5 estrelas e isso ficou na minha cabeça um tempão. E aí eu li outras coisas do Joe Hill e eu me adaptei com a leitura da escrita dele e eu comecei a gostar tanto dele que eu comecei a modificar. Eu não sei se isso acontece com vocês, isso acontece muito comigo, de eu mudar a nota de livros. Eu comecei a pensar no Nosferatu e quanto foi gostosa aquela leitura. E eu ainda não assisti a série, inclusive quero muito. E eu fiquei pensando que não era justo aquelas 4 estrelas e eu tava pensando em mudar pra 5. E... então tá parecendo marmelada aqui, mas eu juro que isso tava acontecendo. Eu tava pensando que o Joe Hill virou meu autor favorito, que até o livro que eu menos gosto dele, que seria Nosferatu, ele cresceu dentro de mim e eu ia mudar pra 5 estrelas. Então eu vou dar aqui 10% e eu estou chocadiane com isso, que é mais um livro 10% nessa lista. E eu não tô preparada pro próximo livro e último. E por fim, o último livro que eu decidi trazer aqui pra vocês é Drácula, que eu também fiz a leitura esse ano. Eu finalmente li esse clássico e a minha história com Drácula também é uma história do qual eu conheço ele pelos filmes. Eu não sei por que eu demorei tanto tempo pra ler esse clássico. Eu acho que eu tô amadurecendo como leitora, então eu tô procurando livros mais complexos, livros clássicos pra fazer a leitura. E aí finalmente esse ano foi a vez de Drácula. Eu sou completamente viciada nesse personagem. Eu assisto todos os filmes que trazem Drácula, independente se é baseado na obra do Bram Stoker ou não, eu estou assistindo. Tem Drácula, eu tô assistindo. Então, quando eu fiz essa leitura aqui, eu tava com a expectativa lá no talo e as minhas expectativas foram atendidas. Primeiro porque eu adorei a forma como é contada essa história, né, que tem umas passagens de diários, e eu adorei a forma como Drácula é trazido aqui nessa história. Apesar de nos filmes você ter mais a presença dele do que aqui no livro, eu achei muito interessante toda a aura, né, que os personagens trazem desse cara que suga, né, o sangue dos humanos, que é um vampiro e é um conde, né, um vampiro muito antigo. Eu gostei demais desse livro. É um livro que pra muitos foi uma leitura arrastada, mas pra mim não foi, gente. Eu realmente devorei. E vocês já perceberam aí que eu gosto de vampiros, não é mesmo? Então eu tô assim, nervosa e torcendo pra que a Dessa gosta de fazer leituras com o gênero de vampiro, porque se ela não gosta de vampiro, eu me lasquei nessa lista. Samara do céu, menina, que isso? Drácula é só um dos meus clássicos favoritos da vida. Eu amo Drácula e eu não conheci pelo filme, eu conheci por histórias em geral, né? Todo mundo já ouviu falar de Drácula
Mas eu não tinha visto filmes, eu tinha visto filmes meio picotados. Eu achava que eu sabia do que se tratava a história, de tanto que a gente vê coisas na cultura pop, né? E eu não sabia nada. Quando eu abri o Drácula, e aí começa aquelas cenas de terror do início, e eu fiquei, assim, apaixonada. Aí depois começa a história mais aventura, e eu não sabia nem que o Van Helsing tava nesse livro, pra vocês terem noção de como eu pensava tudo errado de Drácula. Nossa, eu amei tanto, 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 tanto. Ele é um dos favoritos da minha vida. Tem outros de terror clássicos que todo mundo fala quando fala de terror, tipo Frankenstein. Eu gosto muito de Frankenstein, mas Drácula é um amor da minha vida. Ele é 10%, assim, com toda certeza do mundo. E eu estou chocada aqui, chocada. Daí as tuas considerações finais, Samara, enquanto eu estou aqui em choque. Gente, fiquei muito feliz com esse convite. Muito obrigada, Dessa, por ter me convidado para participar desse quadro super divertido. Eu tô aqui ansiosa e curiosa para saber qual que é a porcentagem, se eu sou ou não sua alma gêmea. Espero que sim, espero que a minha porcentagem seja bem alta. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se divertido, assim como eu me diverti. Então, gente, obrigada por ter assistido o vídeo e beijo. Tchau! Antes de eu dar o valor final da nota, eu quero agradecer muito a Samara por ter aceitado esse convite. Muito, muito obrigada. E eu não imaginava que isso aqui ia acontecer. Muito obrigada ao inscrito. Eu vou deixar aqui o printzinho que iniciou isto, pra vocês verem, galerinha, que a gente lê todos os comentários e, quando possível, a gente faz as coisas que vocês pedem pra nós. Então, comentem sempre, deem as suas ideias, ajudem o criador de conteúdo. E então eu agradeço a Samara, agradeço vocês quando me dão dicas e trazem um vídeo, porque vocês são os culpados, no caso, de fazer um vídeo tão legal. Enfim, eu tô muito emocionada. E eu agradeço todo mundo e vamos à nota, que é... ...90%. 90%! Eu fico até... Eu tenho medo de ler Entrevista com o Vampiro e Morte no Nilo e dar 5 estrelas pra esses livros. Porque vocês perceberam que a Samara só não é a minha alma gêmea porque eu não li 2 dos 10 livros? Só por isso. Quer dizer, só por isso não, eu preciso gostar desses 2, mas vocês estão entendendo? Gente, isso é uma loucura. Quando eu inventei o Alma Gêmea Literária, eu não achei que fosse tão fácil ter essa pontuação, entendeu? Fácil, não foi fácil. Quantos participantes nós tivemos aqui no Alma Gêmea, não é? Mas enfim, é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam. Conheçam a Samara, vão lá no canal dela que tá aqui nos cards. Agradeçam a Samara por mim. Se vocês gostam do meu canal e das minhas dicas de livro, agora provavelmente vocês sabem que vão gostar das da Samara também. Vamos trocar figurinha, Samara? Pelo amor de Deus. Agora, depois disso, não há vídeo seu que eu não vá querer comprar o livro. Não tem condição um troço desse. Eu estou muito chocada e é assim que eu acabo esse vídeo. Muito chocada. Curtam esse vídeo chocadamente. Se inscrevam no canal chocadamente. E eu espero chocadamente vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Da vida. E aqui na minha... eu e a Samara... eu conheço...